Viva tal liberdade de expressão. Hoje eu estava vendo um político aí muito atuante nas redes sociais, né? Ele falando uma fala, a meu ver, muito preconceituosa, né? Sobre o Nordeste. E ele dizia que essas pessoas votam errada, né? Que segundo ele o melhor a se fazer é dar um valor em dinheiro para essa pessoa, né, para que ela chegasse na época da eleição, ela não votasse, ou seja, impedir um cidadão, impedir um cidadão brasileiro, nordestino, né, de exercer a sua cidadania. Ou seja, na visão dele, você pode ser governado por alguém que você não escolha ou não tem simpatia. Se o voto nessa tal democracia que nós vivemos vence a maioria, segundo ele, algumas pessoas não têm condições de votar porque são burras, né? São analfabetas. A mesma visão que lá atrás, né, até 1960, ali, 70, até 70, mulheres, pessoas analfabetas, nem todo mundo tinha o direito de votar, vivia numa ditadura. Então, o voto não era de maneira direta, né? Ou seja, tudo que foi conquistado de lá até aqui, segundo ele, talvez seria melhor nós retrocedermos lá para a década de 60, 70, que talvez o Brasil seria melhor. Eu, como um deputado, se eu fosse um parlamentar, se eu tenho um incômodo que uma tal região do nosso país ela viva sem conhecimento, eu, como parlamentar, eu tenho que propor projetos para que a educação, a saúde, o saneamento básico chegue até aquela pessoa ali. Entendeu? Porque o conhecimento ele não pode ser restrito, ele tem que ser compartilhado. Mas não, segundo ele, se você tirar, impedir que essas pessoas votem, seria o melhor a se fazer. Tá aí para um ponto interessante, que muitas coisas, através da fala dele, que a meu ver é uma fala preconceituosa, né, de certo ponto, criminosa, ele manifesta ali o ponto de vista dele que é entendível, pelo menos ele está dizendo aquilo que ele pensa. Burros somos nós de chegar num dia da eleição, botar num cara que compactua com o pensamento dele. Porque tem projetos aí que querem tirar o 13º, tirar a aposentadoria, entendeu? Acabar com as horas extras remuneradas, com descanso semanal remunerado, né? Como já fizeram em 2014, né? Com a esqueci o nome, cara, com a reforma que fizeram da Previdência, né? Que tiraram diversos direitos trabalhistas, que segundo eles, né, essas reformas da Previdência que foi feita em 2014, né, isso ia gerar milhões de empregos, e nós estamos esperando isso até agora. E a desculpa é sempre a mesma. Ah, é político A, é político B. Na realidade, nenhum deles estão preocupados com o desenvolvimento da população. A gente tem uma classe média brasileira que vive sobrecarregada, entendeu? Contando moeda para poder pagar suas contas no final do mês. Mais de 60% dos brasileiros estão endividados, entendeu? Nós somos um país riquíssimo em tudo. Como é que num país rico a sua população vive na pobreza? Não tem lógica isso, entendeu? Em contrapartida, a gente tem políticos ganhando auxílios exorbitantes, que votam em 30%, em 40% do aumento do seu salário, mas a população, ou seja, na realidade o salário mínimo
que é garantido por lei ainda, tá? O salário mínimo que é garantido por lei aumenta anual aí 80, 40, 100, 130 reais. Uma inflação de 14, 16% ao mês. Entendeu? É assim, são coisas que você enxerga claramente a intenção de manter a população brasileira encarcerada. Encarcerada que eu digo não é presa, não é nesse regime que apenas 1% detém 40% de toda a riqueza do nosso país e a grande maioria trabalha para manter essa riqueza desse 1%. Entendeu? Enquanto isso, o que nós estamos fazendo? Nada. Vivemos num país totalmente desigual. Entendeu? Tivemos até pouco tempo aí, né, um presidente que em 4 anos deu R$ 1 por ano de aumento no salário mínimo. É surreal e defendia abertamente que era contra a aposentadoria, que era contra a hora extra, que segundo ele, o trabalhador o trabalhador brasileiro tem direitos demais. Então, como é que um país desse vai para frente? Me diz. Como é que um país desse vai dar certo? Quando a gente tem bancada do agro, bancada da bala, bancada da Bíblia, quando a gente não tem a bancada do povo, a gente não tem um representante do povo. E se tem empresas lá dentro, fica evidente que a direção do país vai ser tomada em direção aos empresários, não em direção ao interesse do povo. E isso não fica escondido, isso hoje em dia fica nítido. Mas, infelizmente, eles zombam, escarneiam na nossa cara. Porque o brasileiro, infelizmente, perdeu a capacidade de raciocinar. Infelizmente. A gente tem um setor empresariado enfurnado em Brasília, ditando as regras do que vai ser feito daqui para frente. E o povo? O povo não está lá dentro. Determinados assuntos que são de interesse da população, quem tem que votar é o povo. Essa PEC da vagabundagem aí, que é um absurdo, quem tinha que estar votando é o povo. O povo que tinha que dar uma resposta. O povo foi para a rua. Eles voltaram atrás, mas por pouco não desceu goela abaixo. Então é dia de se indignar. É de se indignar. Você que é trabalhador tem que lutar junto com o trabalhador. Se nós somos uma classe desunida, como nós vamos prosperar? Porque eles se unem para se defender. E nós? Nós ficamos aqui. Lutando pela migalha que escorrem da mesa desses parlamentares vagabundos. Infelizmente.